Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa a sabedoria? Por que é que algumas pessoas elas limitam a sabedoria e ela já se acha sábia ao suficiente ao ponto de nem querer saber, por acreditar que já sabe. Então, quando você não sabe o que significa a sabedoria em si, você vai conseguir detectar quando existe a ausência da sabedoria naquela pessoa. Quando você não sabe a respeito do sentido real do que é a palavra de sabedoria, que não é só a palavra. Na palavra da sabedoria existe um sentimento, existe uma razão, existe um sentido na palavra, que é o que Deus explica. Então, quando você não tem a sabedoria, qualquer pessoa lhe engana com a sabedoria que ela diz ter. Ela já se diz ter. Então ela vai mentir, ela vai fingir para enganar a você. Se você não tem a sabedoria, você é enganado pelas aparências. É isso que Deus explica. Então, o que é que a pessoa que ela não tem sabedoria, que ela não é sábia, geralmente você vai perceber na fala, no comportamento, no discernimento, na falta de visão que a própria pessoa que não tem a sabedoria, ela vai deixar escapar. Ela vai deixar transparecer para você quando você convive com essa pessoa que não tem a sabedoria. Ela diz ter. Então ela usa até a palavra de Deus para ter vantagem. Ela sempre quer ter vantagem com tudo. Uma pessoa que ela não tem a sabedoria. Por quê? Porque ela já alimenta a mentira, o medo, as iniquidades, que é o que Deus explica. Então, em Jó 16, Deus explica que esse tipo de sabedoria só tem benefício para aquela pessoa, para ele próprio. Aquela sabedoria só é para ele. E quando ele perceber que ele é enganado com a própria sabedoria, ele vai ficando irado. Ele vai descontando nas pessoas, porque ele acreditou tanto ser sábio. Então Deus diz, porventura proferirá o sábio vã sabedoria? Ele usa a sabedoria a benefício dele. Ele usa a própria sabedoria ao benefício dele. Então Deus diz, porventura proferirá o sábio em vã sabedoria e encherá o vento oriental do seu ventre, ardendo com palavras que de nada servem e com razões de que nada se aproveita. Eles fazem bom proveito com a sabedoria dele, enganosa. Então Deus diz, e tu tens feito vã o temor e diminuis os rogos diante de Deus. O medo de uma pessoa, ela vai aflorando, ela vai crescendo, porque ela vai se achando sábia com a mentira. Ela vai mentindo, enganando para ter vantagem, depois ela vai mentir para ter razão. Então, medo vai se tornar para essa pessoa sem sentido. A vida de uma pessoa que ela não tem sabedoria, ela vai perdendo o sentido. Ela não tem visão mais de futuro, ela não tem mais sentimentos bons. Então, ela vai buscando sentir. O que é que eu sinto quando ela vai percebendo que é uma pessoa vazia, né? E tu tens feito os vã ao temor e diminui os rogos diante de Deus, porque tua boca declara a tua iniquidade. Toda pessoa, ela só fala daquilo que ela entende. Ela, na verdade, quando você aprender sobre a verdade, você vai aprender que toda pessoa, ela fala por ela. Ela é que não sabe o que ela está falando. Então ela está falando por ela, pelo sentido dela, ela está protegendo a ela está se defendendo, acusando as pessoas. Mas na verdade ela está falando dela. Quando você aprender isso, você vai ter o maior amor por Deus. Quando Deus lhe ensinar o que significa a fala, o que significa a palavra, o sentido da palavra. Então tu tens feito vã temor e diminui os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos estatutos. Tu é que escolhe a língua enganosa. Tu é que quer viver
viver por ver, pela visão. Não quer entender a razão, não quer se questionar, não quer perguntar. É isso que Deus está explicando aqui. A tua boca te condena e eu não. Olha o que Deus ensina para você. A boca só fala de si mesmo ou de algo que ele aprendeu na casa dele, que ele viu na casa dele, que ele teve experiências. Então ele está julgando as pessoas por toda a experiência dele, pelo sentimento dele mesmo. Entende? Então ele vai fingindo ter uma sabedoria, um conhecimento para enganar as pessoas. Então ele vai achando que está se dando bem, porque as pessoas vão acreditando na fala das pessoas que não têm sabedoria. Então Deus diz: a tua boca te condena e eu não. E os teus lábios testificam contra ti. Ninguém fala daquilo que ela não conhece. Ninguém tem medo daquilo que ele nunca viu, nunca ouviu e não sabe o que ele está falando. Ele está falando e se defendendo e se autocondenando. É isso que Deus ensina para você. E és tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Tu aprendeu de algum lugar aquilo que tu é, aquilo que tu sabe. Tu és, porventura, o primeiro que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus? E a ti só limitaste a sabedoria. Você limita a sabedoria com a sua sabedoria e você não busca saber mais nada. Você não busca entender mais nada. Aí o que é que vai acontecendo com essas pessoas? Elas vão carregando traumas e feridas pela visão, porque ela fica julgando, dizendo que já sabe, e quando ela está vivendo as experiências daquilo que ela diz que sabe, ela está condenando as pessoas e se vitimizando. Entende o que Deus está explicando? Então Deus explica em Jó 16:16. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, quanto mais medo ele carregar, Deus diz, quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Ele bebe a mentira. Ele usa da mentira para ter vantagem. Ele está sempre fingindo. Então você vai perceber no comportamento da pessoa que ela vive assim, que ela é assim e ela não se conhece. Por qual motivo? Porque você vai perceber que a pessoa ela não tem a mesma disposição, ela não tem a mesma satisfação, porque ela usa da mentira. Entende? Então essas pessoas você vai pegar na fala que ela mente, que nem percebe, ela vai perdendo a credibilidade por ela mesma. E ela não tem a visão. Porque quem é assim, ele faz promessas desnecessárias. Você chama ele para um lugar, ele diz que vai e não vai. Ele diz que está chegando e não está. Então ele sabe que ele mente. Então ele diz, eu digo a você que me espere, eu não vou. Quando a pessoa sai de perto, ela diz, é ele que me espere lá. Ele diz que vai para os lugares sabendo que não vai. Ele faz promessas vazias. Então, ele é cansado, ele é indisposto. Porque essas pessoas que são assim, que elas usam a mentira como algo bom, como algo necessário, e para ter vantagem, para ter razão, geralmente ela se torna ativista, racista, feminista, materialista. E ela não tem a visão, porque ela se dá razão. É o que Deus está explicando aqui para você. Que essa é a maior corrupção do coração. Ele não quer saber o sentido do que ele vê, nem a razão do que ele vê. Ele quer se dar a razão, entende? Por isso, porventura, proferirá o sábio de vã sabedoria. Essa sabedoria não vem do alto. Não é uma sabedoria divina, é aquela sabedoria que só vai servir para ela mesma. Então essa pessoa ela vai ficando cada vez mais indignada, nervosa, revoltada. Ela vai deixando de querer fazer as coisas para agradar. Ela vai mudando por fora, porque ela vai se perdendo por dentro. Entende o que Deus está explicando? Elas vão adoecendo emocionalmente, porque ela não entende a razão daquilo que ele está vendo. Então, Deus explica para você como é o sentimento de uma pessoa que ela é assim.
como é o sentimental dessa pessoa, que ela é assim, que ela já é assim, ela sabe que ela é. Então ela fala sabendo que está mentindo, mas ela não vê mal nenhum, porque ela tem a mentira para se proteger. Então você convida essa pessoa para um lugar e ela diz que não, que vai. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado por isso que você está me convidando. Vou sim. Mas ele não vai. Você vai perceber que ele não vai. Ele diz que está chegando nos lugares ainda em casa. Ainda está em casa, mas ele diz, eu estou chegando. Ele mente sempre para justificar as razões dele. Entende o que Deus está explicando? Então, ele limita a sabedoria e ele não vai aprendendo nem sequer pela visão. Porque quando as pessoas vão limitando o mentiroso, quando você vai limitando o mentiroso, que você conhece que aquela pessoa mente, você vai limitando e não confiando no mentiroso, o que é que ele faz? Ele joga a culpa em você, porque não confia nele, entende? Porque ele vê uma bondade tão grande nele, que ele vai condenar você daquilo que ele sente, daquilo que ele é, daquilo que... até dos sentimentos dele, ele está condenando você. Quando uma pessoa ela é ativista, quando uma pessoa ela se torna ativista, por que é tão difícil Deus recuperar esse tipo de pessoas? Que elas se dão razão, que elas limitam o poder do Espírito Santo, a sabedoria e o conhecimento do Espírito. Eles limitam. E Deus explica isso. Quer dizer, quando uma pessoa se torna ativista, geralmente é uma pessoa muito batalhadora, muito trabalhadora, muito rápida, mas ela é muito materialista. Então ela faz tudo por dinheiro, porque ela vê que é bem recompensada, ela vive pela visão. Mas você vai perceber a insatisfação que ela tem de fazer as coisas quando ela não vê o interesse, quando ela não vê o benefício. Por que é que eu tenho que fazer isso? Por que é que eu tenho que ser assim? Você já vai perceber no comportamento dessa pessoa. Porque ele não quer fazer nada que ele não tenha mais um benefício, que ele não tenha um lucro. Então, ele, por esse motivo, ele vai se privando. Entende? Ele vai ficando cada vez pior. E ele não se importa mais com o que ninguém acha dele. O que você acha dele, ele não vai se importar. Porque na cabeça dele, ele já foi bom e não foi valorizado, ele não é respeitado, porque ele não tem a visão que ele mente. Ele não tem a visão da ingratidão. Ele não sabe o que significa a verdade. Entende? O que significa a sabedoria? Ele já não sabe, ele criou a própria sabedoria. Então essa pessoa que é assim, geralmente ela se torna uma pessoa ativista. O que é uma pessoa ativista? É aquela pessoa que ela terceiriza tudo, que ela tá pedindo tudo, que ela tá querendo ter benefício e vantagem com tudo. Então ela vai dizer assim, não, meu filho foi para a igreja, ele vai orar por mim porque eu tô muito apressada. Ela vai dizer, ora aí por mim, fulano, ora aí por mim que eu tô precisando. Ele não pensa mais, entende? Se ele tiver em um lugar, ele tá sempre pedindo, ele tá sempre querendo ter vantagem com as coisas, ele tá sempre querendo benefício com tudo, porque aquilo que é para ele fazer, ele tá dando uma desculpa, porque ele não fez. Ele vai dar uma desculpa porque ele não fez. Quando ele vê que ele não fez. E aquilo que ele vê que é para ele fazer, ele vai terceirizar. Faça aí por mim. Eu faço tanto por você, faça por mim. Você nunca fez nada por mim, faça por mim. Entende? Então você vai vendo pela visão que a pessoa ela não muda. Por mais que você faça, ela não tem a visão e você tenta mostrar que essa pessoa é assim, ela tá querendo ter vantagem com tudo e benefício com tudo. Então você vai perceber, quer dizer que ela só é bom mesmo, que é pau para toda a obra para ganhar o dinheiro. Mas ela não sabe nem bem o que faz com o dinheiro. Ela dá o gás, ela é aquela pessoa capitalista, ativista, entendeu? Mas ela não tem equilíbrio emocional. Ela não raciocina bem. Porque ela está sempre pedindo demais e exigindo demais das pessoas. E ela não percebe que ela é assim. Que ela está sempre querendo ter um benefício, uma vantagem com tudo. Ela parece um radar querendo ganhar vantagem com tudo. E você olha assim e diz, meu Deus, o que tornou essa pessoa ser assim?
O que fez essa pessoa ser assim? Porque ela não percebe que ela é assim. Se ela disser assim, fulano, me leve ali, você pensa que você vai dar uma carona a uma pessoa que ela é assim, um exemplo. Ela lhe pede uma carona, fulano, me leve ali, dá ali, ele vai dizer, já tô aqui, me leva mais ali. Ele se aproveita demais das pessoas, entende? Ele tá sugando demais. Já que eu tô aqui, faça isso por mim, pega isso assim pra mim. Ele nunca tá satisfeito. E ele não consegue mais pensar no outro. Ele não consegue mais observar, será se eu tô sendo inconveniente? Será se eu estou atrapalhando a vida dessa pessoa? Ele está sempre querendo ganhar tempo na cabeça dessa pessoa, que ela está doente emocional. Ela está querendo ganhar tempo. Ela está querendo correr contra o tempo. Entende como é a mentalidade de uma pessoa que ela está doente emocional, que ela precisa de Deus, que ela precisa de abrir a boca, que ela precisa botar para fora o que ela sente, porque ela não confia mais em ninguém. Então, o comportamento dessa pessoa, você vai perceber que é um comportamento duvidoso. Você não confia mais e você já sabe que quando você vai fazer alguma coisa por essa pessoa, não vai ser só aquilo. Porque, e quando ela faz alguma coisa por você, é como se você nunca conseguisse pagar, porque ele vai estar sempre jogando na cara. Essa pessoa que não carrega verdade nem sabedoria, ela vai usar a sabedoria dela. Então ela vai desfazer de você e ela vai sempre jogar na sua cara aquilo que ele fez por você. Você não lembra não que eu fiz por você? Ele não é todo mundo que é assim. Mas você pode observar que quem não tem sabedoria, ele é assim. E para ele está se defendendo. Então ele está se defendendo pela sabedoria dele, pelo comportamento dele, pelo sentimento dele. E é como se existisse uma barreira nessa pessoa, uma lacuna nessa pessoa, que ela não raciocina ao ponto de perceber que as pessoas já descobriu que ele é assim. Ele não pensa que as pessoas estão mudando porque já viu que ele é assim. Então ele não diz, por que é que eu sou assim? Por que que eu me tornei essa pessoa? Ele não pensa mais, porque ele vai dizer, eu não me importo com o que você pensa de mim. Entende como é difícil dessa pessoa pensar da forma correta, raciocinar da forma correta? Então ele está sempre terceirizando, ele está sempre pedindo, ele está sempre se vitimizando, ele está sempre dando desculpas e razões pelo comportamento dele e pelo sentimento dele. E é por isso que nessa pessoa só Deus. Só Deus. Mas quando você vai falar, ele não vai querer ouvir. Porque ele vai justificar para dar razão àquele comportamento dele. Porque na cabeça de uma pessoa assim, eu sou assim porque as pessoas só se aproveitam de mim. Eu sou assim porque eu não sou valorizada, porque eu tenho que suprir, porque o meu marido não me ajuda, porque, sabe, ele tá dando um porquê nele. Ele não vê que ele se prejudica com esse tipo de comportamento. Então, quem vai convivendo, quem convive, vai sofrendo e vai vendo a necessidade de ter que se afastar para não ser sugado por essa pessoa. Porque ele se vitimiza, mas quando você está ali, se pertencendo a essa pessoa, você vai vendo que para ela nunca basta. Nunca é suficiente para ela ou para ele. Entende? Porque é essa doença emocional, é esse vazio, é essa carência que ele vive. E ele não sabe mais sair desse estágio emocional. Então Deus diz que essa sabedoria ele vai limitar. Entende? Por que vai limitar? Porque ele não consegue mais nem ouvir ninguém. Ele não consegue respeitar ninguém. Ele não quer mais saber a opinião de ninguém. E ele não se conhece. O comportamento dele vai denunciar com tão sabedoria que ele é. Aquilo que ele tem que fazer, ele vai pedir para alguém fazer. Ele vai jogar a responsabilidade em alguém querendo ganhar um tempo. E quando ele perceber que ele não fez, ele vai justificar por que ele não fez. Então ele vai dizer, eu pedi o meu filho para fazer. Entende? Ele vai dizer, ele sempre está dando uma satisfação, uma justificativa, e ele vai estar sempre na insatisfação.
e ele não tem mais a visão, porque ele adquiriu a mentira, a falsidade, o medo como algo bom. Ele aprendeu a se proteger. Entende o que Deus está explicando aqui nessa leitura? Porque é que o temor para ele não vai servir mais. Não tem mais sentido nenhum para ele, porque ele tem a mentira e o medo como algo bom. Então ele perde até a visão dos próprios sentidos, do próprio comportamento, do próprio sentimento. Porque ele não quer mais fazer nada por você, a não ser que seja por ele. Quando ele vê que vai tirar algum benefício, alguma vantagem de você. Ele só vai querer fazer, uma pessoa que ela é assim, ela só vai querer fazer algo por você quando ele vê que tá conseguindo tirar algo de você. Senão, ele já tá chutando o pau da barraca. Ele já tá dizendo que não vai fazer mesmo. Não vou fazer mesmo, porque eu não tenho que fazer, porque eu nunca prestei para você, por isso, por aquilo. Ele tá justificando o próprio comportamento dele. Porque ele entrou nessa lacuna, nesse sentimento cronificado, nesses traumas. Então ele não tem mais a visão do que ele causa para a própria vida dele. Entende o que Deus está explicando? Então, geralmente, essas pessoas que são assim, eles fazem promessa e não cumprem. Ele elogia você por elogiar, só para inflar o seu ego, mas ele sabe que não está falando de verdade, mas ele infla o seu ego, ele entra na sua vida, na sua paranoia, só para tentar lhe manipular. Entende como é a mentalidade ou emocional dessa pessoa que é corrupta? Que ele diz que está fazendo por você. Então você vai perceber na rebordosa. Naquele efeito, né? Quando voltar o efeito, você vai perceber, meu Deus, como essa pessoa é tão desequilibrada assim? Porque tudo que ela fez foi fingindo. Entende? Por que essa pessoa é tão nervosa? Por que é tão desequilibrada? Porque tudo que ela fez não foi por você. Foi por ela. Entende por que ela não tá mais ligando para o que você pensa, para o que você quer, para a verdade? Ela tá fingindo uma verdade para você, para o benefício próprio. Então aquilo que ela tem que fazer, ela vai pedir para alguém fazer. Então ela vai dar uma desculpa. Por exemplo, o marido adoece. O marido tá doente, ela tá pedindo alguém para tomar conta, ela tá jogando a responsabilidade em alguém para fazer aquilo que é para ela fazer. Porque eu não aguento acordar, porque eu tomo medicamento controlado, porque eu tenho que viajar, porque ela vai dar uma desculpa. Então, quando essas pessoas se tornam assim, como essa leitura está dizendo aqui, que Deus está explicando, que é uma pessoa que já é abominável, é uma pessoa que já é corrupta, é um sentimento corrupto. Quando é que você vai perceber? Quando você perceber a indignação da pessoa. Porque ela não vai fazer mais por você. Por que ela não vai fazer? Porque ela diz que estava fazendo por você, mas não, ela estava fazendo por ela. Então, na hora que você pedir, ela vai dizer, eu não vou fazer, que eu nunca prestei para você, porque isso, porque aquilo. Então, você vai perceber que naquele momento que ela fez, ela não fez por você, ela fez por ela. Ela não sente, ela não consegue sentir mais nada pelo outro. Nada. Olha a lacuna que ela entrou sentimental. Olha a indignação, o sofrimento que essa pessoa carrega dentro dela. Porque ela alimentou as iniquidades. É isso que Deus está explicando aqui. Então você vai perceber que é uma pessoa infundada na verdade. Então ela fala que está chegando sem chegar, ela fala que vai para os lugares sabendo que não vai, mas ela diz que não fala mais a verdade para ninguém, porque ela não confia em ninguém. Então me espere, pense que eu vou, porque eu não vou. Vai que arma uma cocó para mim, vai que faça alguma coisa contra mim. Ele está sempre se protegendo. Então na cabeça dele, ele está vencendo. Ele está ganhando, ele está tendo vantagem com isso. Então, no Noves Fora, quando ele tiver a visão daquilo que ele é, daquilo que ele plantou, ele vai estar se vitimizando, ele vai estar murmurando, ele vai estar jogando a culpa em você, porque é que ele não faz mais, porque ele tá todo corrompido, todo corrupto. É isso que Deus explica. Então ele faz promessas infundadas, ele é uma pessoa ativista, que é o que eu expliquei para você,
né? O que é uma pessoa ativista, que ela tá sempre pedindo, ela tá sempre terceirizando. Até se, por exemplo, se for para ir para a igreja, ela vai dizer que tá cansada, mas o meu filho foi por mim. Ela vai dizer assim, tá todo mundo aqui numa casa, então todo mundo vai fazer alguma coisa. Um vai à casa, um lava o prato, outro lava o banheiro, ele vai dizer, não, meu filho lava aí o banheiro por mim. Ele terceiriza, ele pede, entende? Porque ele tá sempre defendendo o interesse dele. Então, esse tipo de pessoa, ele só faz as coisas onde ele tá vendo um benefício e uma vantagem. Então, ele é ativo para ganhar o dinheiro. Ele é muito ativo, ele é muito disposto, mas você vai perceber a insatisfação e a indignação quando ele não vê o que é que eu vou ganhar se eu fizer isso. Qual é a vantagem que eu vou ter se eu fizer isso? Porque já é uma pessoa corrupta, que ela não faz mais nada por ninguém. Ela está fazendo por ela própria, não pelo outro. E aí você vai perceber que a convivência com essa pessoa que é doente emocional vai ficando difícil. Porque ele não quer mudar, porque ele não quer ouvir, porque ele não quer saber. E quando ele quer saber, quando ele quer fazer, você pensa que ele está mudando, que ele agora está melhorando, que ele é bom, onde na verdade ainda assim está existindo uma corrupção. Ele está fazendo por uma ilusão, ele está fazendo para mostrar, depois ele vai cobrar. Então nessa cobrança você vai perceber que ele vai estar sempre jogando na cara, porque ele não fez por você, ele fez por ele mesmo. E aí a convivência vai piorando. Então é uma pessoa que realmente vai precisar de uma ajuda, né, psicanalista com Jesus primeiro, porque Deus ele não vai libertar uma pessoa que ela não crê em Deus. Se ela está presa nas iniquidades. Se Deus explica que só eu arranco as tuas iniquidades, é assim que Deus diz na Bíblia. Só eu arranco as tuas iniquidades. Então ela não sabe o que é iniquidade. Então ela alimenta a iniquidade nessa abominação. E ela não sabe a razão. O que é iniquidade? O que é transgressão? O que é pecado? Para ela não tem sentido. É o que Deus disse aqui nessa leitura. Ele não vai ter sentido no temor. Ele não sabe mais por que ele é medroso. Por que ele é ansioso. Por que ele tem insônia. Entende? Porque ele está sempre terceirizando, ele está sempre se vitimizando, ele está sempre botando a culpa nas pessoas e ele não se conhece, ele não se permite mais mudar. Porque ele quer viver pela visão, pela razão, então ele quer ter benefício e vantagem com tudo. Na cabeça dele ele está ganhando tempo, na cabeça dele ele está vencendo, na cabeça dele ele está manipulando. Então por mais que você tente dizer, a pessoa não quer mais ouvir. Entende o que Deus está explicando? Então, quem vai convivendo, você conhece pessoas assim? Que você tenta ajudar, você tenta dizer e a pessoa não quer ouvir, não quer mudar. E ela vai dizer, ela vai dar razão porque ela é assim. Que é o que Deus diz aqui, né? Ardendo com palavras que de nada servem e com razões que de nada se aproveitam. Deus ainda faz uma interrogação. Ele não se aproveita, a vida dele está sem sentido. Ele tá buscando um sentido para se agarrar, para ser feliz, entende? E tu tens feito vão o temor. É em vão o teu nervosismo. É em vão o teu comportamento. Tu tá premonindo, tu tá mentindo sempre. E tu não vê que tu tá se queimando com as pessoas, que as pessoas dizem, aquilo que tu fala, ninguém escreve. Aquilo que você fala, ninguém confia no que você fala. Que a pessoa diz, eu vou fulano, meio-dia ela só chega de noite. É esse tipo de pessoa que é difícil de Deus recuperar. Porque ela crê em Deus, com esse todo comportamento, com essa toda corrupção. Entende o que Deus está explicando? Ele premune o que é que ele vai fazer. Então ele não quer que ninguém bote limite nele. Mas ele quer limitar as pessoas. Entende como ele é doente? Então Deus diz, e tu tens feito vão ao temor e diminui os rogos. Os rogos, ele diminui refletir. E diminui os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade. A tua boca declara o comportamento. Então quem está convivendo está vendo.
Quem está convivendo está desprezando. Quem está convivendo está indignado com o comportamento da pessoa. Que é aquela pessoa que está o tempo todo dizendo que nunca te pediu nada e pedindo. Que é aquela pessoa que quando faz alguma coisa, ela está jogando na cara e desfazendo. É aquela pessoa que está cobrando, é aquela pessoa que está desfazendo das pessoas. E ela não tem a visão que isso é errado, que isso é feio, ela não tem a visão. E tu escolhes a língua dos estatutos, ela escolhe o que vai falar. E vai viver de aparência. É o que Deus está prometendo aqui. E a tua boca te condena e não eu. E os teus lábios testificam contra ti. Quer dizer, ninguém vai prestar para uma pessoa que ela é assim. Entende o que Deus está explicando? E nem ninguém vai conseguir ajudar, porque ele vai se permitir ser assim e ele não vai mais conseguir conviver com ninguém, porque ele está o tempo todo sugando as pessoas. Porque ele só vai ter coragem de fazer alguma coisa para alguém se ele estiver vendo um benefício e uma vantagem, senão ele não quer fazer. Senão ele vai dar uma desculpa. Que eu nunca prestei, porque eu não presto, se eu fizer eu presto, se eu fizer eu não presto. Você conhece alguém assim? Que tem esse comportamento, que está chamando todo mundo de ingrato, que está falando o tempo todo mal das pessoas, mas eles não se vê, ele não sabe como é o comportamento dele. E tu, porventura, é o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? De onde vem esse seu sentimento? Deus está perguntando. De onde vem esse seu sentimento? Ou ouviste o secreto do conselho de Deus, a ti só limitaste a sabedoria. É uma pessoa que não aprende nem com a visão mais. Ela está presa, como a grilhões, entendeu? Ela está presa nas iniquidades, nas transgressões, no pecado. E para onde ela se move, o comportamento denuncia. O que ela fala, o comportamento denuncia. E ela vai ter dor no corpo, e ela vai ter insônia, e ela vai gemer, e ela vai sofrer, e ela não acredita em nada, e ela não quer nada, mas ela não consegue conviver bem, a não ser de aparência. Entende o que Deus está explicando? Para quem tem a mentira como defesa, como eu já ouvi pessoas até comentar, né? Que na certo errado é Deus, porque eu minto pro meu bem. Esse bem, você vai perceber o comportamento do mentiroso. Você vai perceber a denúncia que é essa pessoa que ela é assim, ela não gosta muito de olhar nos seus olhos, ela não gosta muito de agarro, ela não gosta de lenga-lenga, entendeu? Ela é uma pessoa sem sentimento, tá? Uma pessoa fria. É uma pessoa que ela só tem alegria de fachada. Quanto mais ela é assim, você vai perceber que é um status. É uma farsa. A pessoa já é uma farsa. Em si, ela já vai ser uma farsa. Porque ela acreditou na mentira. Entende o que Deus está explicando? E ela não tem visão do comportamento. Então, a falsidade, a inveja e a mentira vai tomar conta do emocional dessa pessoa. E ela desconhece. Então, ela diz que conhece tudo na visão, no outro. Então, ela espelha todo o sentimento dela no outro. Então, ela vai fingir, entende? Ela vai se auto-sabotar. E por que essa pessoa se transformou dessa forma? Porque ela se trancou, porque ela se privou, porque ela não falou, porque ela não acredita mais em Deus, porque ela não quer ajuda, porque ela não confia em ninguém. E aí, a pessoa tá só viva. Porque ela não se vê mais. Entende o que Deus explica? Não sei se você conhece pessoas assim, mas eu peço para você que deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você queira fazer o bem. E até o próximo vídeo.